Não se engane pela beleza esmeralda dessas escamas brilhantes. Esta serpente injeta um veneno neurotóxico que paralisa o sistema nervoso em questão de minutos, causando asfixia lenta e dolorosa. Um simples roçar em sua pele pode ser o último erro de sua vida. Aqui, nas profundezas úmidas e ancestrais de Bornéu, a terceira maior ilha do mundo, o ar é denso e carregado de mistério. A névoa matinal se arrasta entre troncos gigantescos que tocam o céu, alguns com mais de 80 metros de altura, enquanto raios de luz dourada perfuram o dossel verde, criando um espetáculo de sombras dançantes. O som dos gibbons ecoando através das copas se mistura com o zunido constante de milhões de insetos, criando uma sinfonia que nunca para. Cada passo na camada espessa de folhas em decomposição libera o cheiro profundo da terra fértil, um perfume ancestral que existe há mais de 140 milhões de anos. Você ouve o gotejamento constante da água das folhas, o estalar de galhos sob o peso de criaturas invisíveis e o chamado distante de aves exóticas que você nunca viu. Mas o que se esconde aqui vai muito além da exuberância visual que cativa os olhos. É um mundo de adaptações extraordinárias, desenvolvidas ao longo de eras inimagináveis, onde cada criatura evoluiu estratégias únicas para sobreviver em um dos ambientes mais competitivos do planeta, com formas de vida que parecem ter sido esculpidas por uma imaginação impossível. Tudo escondido sob o manto verde da floresta mais antiga da Terra. Bem-vindos a esta jornada fascinante pelos segredos perdidos de Bornéu selvagem. Prepare-se para descobrir criaturas que desafiam tudo o que você pensa saber sobre evolução e sobrevivência. Hoje vamos conhecer a verdadeira face desta ilha lendária, onde cada espécie conta uma história única de adaptação, resistência e beleza mortal. Com mais de 743 mil quilômetros quadrados de extensão, a ilha de Bornéu se impõe como a terceira maior ilha do mundo e lar da floresta tropical mais antiga do planeta. Dividida entre 3 países, Malásia, Indonésia e Brunei, esta massa terrestre verde pulsa com vida há mais tempo do que qualquer outra floresta na Terra. Ocupando uma posição estratégica no coração do Sudeste Asiático, Bornéu é um mundo vivo dentro do nosso mundo, um fragmento do supercontinente Gondwana que se separou há milhões de anos e manteve sua identidade selvagem intacta. Mais do que uma simples ilha tropical, Bornéu é uma cápsula do tempo biológica viva. Em seu interior, árvores colossais da família Dipterocarpaceae dominam o dossel e regulam o clima regional, criando seu próprio sistema de chuvas através da evapotranspiração. Entre elas, floresce uma riqueza biológica que desafia a imaginação. Mais de 15 mil espécies de plantas floríferas, das quais 6 mil são endêmicas, existem apenas aqui. Cerca de 420 espécies de aves.
incluindo 37 encontradas exclusivamente nesta ilha. Mais de 220 espécies de mamíferos, e cientistas estimam que ainda há centenas de espécies por descobrir nas regiões mais remotas. A densidade de vida por quilômetro quadrado em Bornéu é uma das mais altas registradas em todo o planeta, formando o retrato da diversidade mais concentrada do Sudeste Asiático, reunida em um só lugar. Mas há algo que poucos sabem sobre esta floresta milenar de Bornéu selvagem. Por trás de toda essa beleza primordial e importância ecológica para o equilíbrio climático global, existe um lado sombrio. A luz filtrada da manhã mal consegue penetrar o dossel denso das árvores entrelaçadas. O calor já se faz presente mesmo nas primeiras horas do dia, e a umidade é tão intensa que você sente o ar grudando na pele, como uma segunda camada invisível. O silêncio aqui nunca é completo. Sempre há o murmúrio de folhas, o zumbido de insetos e sons que você não consegue identificar. Nas árvores baixas e arbustos da camada intermediária da floresta, onde a vegetação se torna mais densa e fechada, enrolada em um galho fino que mal parece capaz de suportá-la, encontramos uma das serpentes mais belas e mortais de Bornéu, a cobra de templo de Wagler. À primeira vista, ela parece uma obra de arte viva pendurada entre as folhas. Seu corpo exibe um padrão hipnótico de verde esmeralda brilhante, intercalado com faixas pretas e amarelas que criam um efeito quase hipnótico sob a luz filtrada da floresta. As escamas refletem a luz de forma iridescente, criando um brilho que parece mudar de cor conforme ela se move. Sua cabeça triangular distintiva contrasta com o corpo fino e elegante. Medindo entre 60 e 100 centímetros de comprimento, caberia facilmente enrolada em seu antebraço, mas não se deixe enganar pela aparência delicada e pelas cores que parecem convidar ao toque. Esta serpente carrega um veneno hemotóxico potente, capaz de causar necrose severa, hemorragia interna e, em casos graves, falência múltipla de órgãos. Existem várias espécies do gênero Tropidolaemus em Bornéu, mas a cobra de templo de Wagler é a mais conhecida e temida. Seu nome vem dos templos na Malásia, onde colônias inteiras dessas serpentes são mantidas e consideradas sagradas, vivendo livremente entre os fiéis que aprenderam a respeitá-las. A variedade de Bornéu, no entanto, é mais agressiva e solitária, preferindo a segurança da floresta densa ao contato humano. Elas se movem com uma lentidão calculada através dos galhos, completamente confiantes em sua camuflagem perfeita. Sabem que são mestras da emboscada, predadoras de paciência infinita. Seus movimentos são líquidos, ondulantes, cada músculo trabalhando em harmonia perfeita para navegar pelo labirinto tridimensional da floresta. Seus olhos verticais e amarelos observam tudo ao redor com uma intensidade penetrante, processando informações de forma que mal compreendemos. O sistema de caça desta serpente é uma obra-prima da bioengenharia natural.
Suas fossetas termorreceptoras, órgãos sensoriais especializados localizados entre os olhos e as narinas, detectam radiação infravermelha emitida por animais de sangue quente a até 30 centímetros de distância. Isso significa que ela pode ver o calor corporal de suas presas, mesmo na escuridão total da noite ou escondidas atrás de folhagem densa. Quando ataca, o movimento é tão rápido que o olho humano mal consegue acompanhar. Menos de 0,2 segundos do repouso total até a mordida completa. Suas presas retráteis, que normalmente ficam dobradas contra o céu da boca, se projetam para frente com precisão cirúrgica, penetrando profundamente e injetando uma dose de veneno perfeitamente calibrada para o tamanho da presa. O veneno é uma mistura complexa de enzimas proteolíticas que destroem tecidos, anticoagulantes que impedem a coagulação do sangue e toxinas que atacam o sistema nervoso periférico. A dose letal média para um humano adulto é de apenas 5-10 miligramas, e uma única mordida pode injetar até 40 miligramas. Durante a estação de chuvas, que em Bornéu pode durar até 8 meses, as fêmeas se tornam ovovivíparas. Elas retêm os ovos dentro do corpo até eclodirem, dando à luz entre 15 e 30 filhotes totalmente formados e já venenosos. Estes jovens, medindo apenas 20 centímetros, são imediatamente independentes e igualmente letais, começando a caçar pequenos lagartos e rãs nas primeiras horas de vida. A cobra de templo nos ensina que em Bornéu, a beleza e o perigo dançam eternamente entrelaçados, inseparáveis como as duas faces de uma mesma moeda antiga. Cada padrão em suas escamas, cada curva de seu corpo, cada gota de veneno em suas glândulas é testemunho de milhões de anos de refinamento evolutivo. A natureza mostra sinais de um design meticuloso e implacável, onde cada elemento, por menor que seja, é parte de um equilíbrio perfeito entre predador e presa, entre morte e vida. Subimos agora para as alturas vertiginosas do dossel florestal, onde o mundo se transforma completamente. Aqui, a 30 ou 40 metros acima do chão da floresta, você encontra outro universo. Uma rede complexa de galhos entrelaçados que formam verdadeiras rodovias arbóreas. A luz é mais intensa, o calor mais opressivo e o vento ocasionalmente balança as copas das árvores como ondas em um oceano verde. Os sons mudam completamente nesta altitude. O coro dos insetos é substituído pelo chamado melancólico dos gibbons e pelo estalar de galhos sob o peso de criaturas maiores. É neste reino aéreo, onde poucos predadores se aventuram, que encontramos o rei inquestionável das florestas de Bornéu, o orangotango de Bornéu. À primeira vista, quando você finalmente consegue avistar um através da folhagem densa, é impossível não ficar paralisado pela presença imponente. Um macho adulto dominante, com suas bochechas flangeadas características e pelagem castanho-avermelhada, que parece pegar fogo sob o sol tropical, pode pesar até 90 quilos de puro músculo e inteligência. Seus braços são grotescamente longos em comparação com o corpo, com uma envergadura que pode alcançar até 2,3 metros de ponta a ponta.
Seu rosto é simultaneamente humano e alienígena, com olhos profundos e expressivos que parecem carregar o peso de uma consciência antiga. As bochechas flangeadas dos machos dominantes, feitas de tecido adiposo e fibroso, podem ter até 30 centímetros de largura, dando-lhes uma aparência que mistura majestade e intimidação. Existem apenas 2 espécies de orangotangos no mundo, e o orangotango de Bornéu é ligeiramente menor e mais escuro que seu primo de Sumatra. Mas o que lhe falta em tamanho compensa em pura resistência e adaptabilidade. Os machos alfa, com suas bochechas massivas e sacos gulares que amplificam seus chamados por quilômetros, são os verdadeiros senhores da floresta. As fêmeas, menores e sem flanges, são igualmente notáveis por sua inteligência e habilidades maternais excepcionais. Eles se movem através do dossel com uma graça surpreendente para criaturas tão grandes, usando uma forma de locomoção chamada quadrumanismo, usando as 4 extremidades como mãos para se agarrar e balançar entre os galhos. Sabem que são os arquitetos da floresta, os engenheiros que constroem ninhos novos todas as noites, os guardiões de um conhecimento acumulado por gerações. Seus movimentos são deliberados e calculados, testando cada galho antes de confiar seu peso. Suas mãos e pés preenseis, com polegares oponíveis tanto nas mãos quanto nos pés, agarram os galhos com uma força de até 600 quilos de pressão. Seus olhos castanhos e profundos observam tudo ao redor com uma inteligência que incomoda, que nos faz questionar onde termina o animal e onde começa algo mais. O cérebro do orangotango é uma maravilha da evolução neurológica. Com aproximadamente 370 centímetros cúbicos de volume, é o segundo maior cérebro entre os primatas não humanos, perdendo apenas para os gorilas. Mas o que realmente impressiona não é o tamanho, é a densidade de conexões neurais e a estrutura do córtex pré-frontal, quase idêntica à humana. Eles demonstram o uso de ferramentas de forma sofisticada, raramente vista no reino animal. Quebram galhos para usar como alavancas, fecham folhas em luvas para manipular frutas espinhosas, criam guarda-chuvas de folhas grandes durante chuvas torrenciais e até mesmo fabricam instrumentos para extrair insetos de buracos em árvores. Cada técnica é aprendida e refinada ao longo de anos, passada de mãe para filhote, através de observação e imitação. Sua dieta é impressionantemente variada. Mais de 400 tipos diferentes de alimentos já foram documentados, incluindo frutas, folhas jovens, cascas, flores, mel, insetos e até ovos de aves quando disponíveis. Mas sua fruta favorita, pela qual viajarão quilômetros, é o durião. Aquela fruta asiática famosa por seu cheiro nauseante, mas sabor paradisíaco. Os orangotangos desenvolveram uma memória espacial fotográfica que lhes permite lembrar a localização exata de centenas de árvores frutíferas e seus ciclos de frutificação. Durante a época reprodutiva, os machos dominantes emitem chamados longos, vocalizações profundas e ressonantes que podem ser ouvidas a mais de 1,5 quilômetro de distância através da floresta densa. Esses chamados servem múltiplos propósitos: atrair fêmeas, advertir outros machos e estabelecer território. Um único chamado pode durar até 2 minutos, uma demonstração impressionante de capacidade pulmonar. As fêmeas têm o intervalo reprodutivo mais longo entre todos os mamíferos terrestres, até 8 anos entre nascimentos. Isso porque criam seus filhotes com dedicação extraordinária. Um jovem orangotango permanecerá com sua mãe por 7 a 9 anos, aprendendo tudo sobre a floresta. Quais frutas são seguras,
como construir ninhos, onde encontrar água durante as secas, como evitar perigos. Hoje restam menos de 55 mil orangotangos de Bornéu em estado selvagem. Uma queda devastadora de mais de 50% nas últimas décadas. O desmatamento para plantações de óleo de palma e a caça ilegal ameaçam constantemente estes grandes primatas. Cada hectare de floresta perdido significa menos território para alimentação e reprodução. O orangotango nos ensina que a inteligência verdadeira não precisa de tecnologia ou civilização para florescer. Eles são a prova viva de que existem outras formas de consciência, outras maneiras de entender e habitar o mundo. A natureza mostra sinais de uma criatividade infinita em suas soluções, onde cada criatura, por diferente que seja de nós, é parte de uma tapeçaria cósmica maior que conecta todas as formas de vida inteligente. A tarde se aproxima e as sombras começam a se alongar, criando bolsões de escuridão entre os troncos massivos das árvores antigas. É nesse horário de transição, quando a luz dourada se mistura com penumbra crescente, que os verdadeiros fantasmas da floresta acordam. O ar esfria ligeiramente, mas a umidade permanece sufocante, grudando na pele como orvalho invisível. Nas camadas médias e baixas da floresta, onde galhos grossos se entrelaçam formando uma rede complexa de passagens secretas, se movimenta silenciosamente o predador mais misterioso e esquivo de Bornéu, o leopardo nebuloso. À primeira vista, e você terá sorte se conseguir uma primeira vista, pois eles são mestres da invisibilidade. Este felino parece saído de um sonho febril ou pesadelo ancestral. Seu corpo alongado e musculoso, pesando entre 12 e 25 quilos, é coberto por uma pelagem que desafia descrição simples. Manchas irregulares em forma de nuvens, daí o nome. Em tons de marrom escuro e preto sobre um fundo amarelo acinzentado, criam um padrão de camuflagem tão efetivo que mesmo a poucos metros de distância, o animal praticamente desaparece na vegetação. Sua cauda é desproporcionalmente longa, quase do mesmo comprimento do corpo, servindo como contrapeso perfeito para manobras acrobáticas impossíveis nos galhos das árvores. O rosto é marcado por duas linhas pretas que correm dos olhos até a nuca, como lágrimas permanentes ou marcas tribais de um guerreiro antigo. Existem duas subespécies de leopardo nebuloso, e a variedade de Bornéu é ligeiramente menor, mas mais robusta que suas primas continentais. O que mais impressiona nos leopardos nebulosos não é o tamanho, mas a proporção. Eles possuem os maiores caninos em relação ao tamanho corporal de qualquer felino vivo. Presas de até 5 centímetros de comprimento, tão grandes proporcionalmente quanto as de um tigre dentes de sabre extinto. Eles se movem através da floresta como fumaça líquida, completamente silenciosos, apesar do ambiente cheio de folhas secas e galhos que estalariam sob qualquer outra criatura. Sabem que são os assassinos perfeitos, os ninjas da selva tropical. Cada passo é calculado, cada músculo controlado com precisão milimétrica. Suas patas traseiras possuem articulações de tornozelo flexíveis que podem rotacionar até 180 graus.
permitindo que desçam de árvores de cabeça para baixo, como esquilos gigantes. Seus movimentos desafiam a física aparente. Podem saltar horizontalmente até 4 metros entre galhos, cair de alturas de 15 metros e aterrissar sem ferimentos, e escalar troncos verticais usando apenas as garras. Suas garras retráteis são curvadas e afiadas como ganchos de escalada profissional, capazes de se enterrar profundamente até em madeira dura. Seus olhos verde-dourados, com pupilas verticais que se dilatam completamente na penumbra, observam o mundo ao redor com uma intensidade predatória que congela o sangue. A mandíbula do leopardo nebuloso é uma obra-prima da engenharia biomecânica evolutiva. Pode abrir em um ângulo de quase 90 graus, maior que qualquer outro felino moderno. Essa abertura extrema, combinada com os caninos massivos, permite que atravesse o pescoço de presas grandes com uma única mordida mortal. A pressão da mordida, estimada em mais de 1.500 newtons, é desproporcional ao tamanho do animal. Eles caçam principalmente à noite, usando uma combinação de paciência infinita, velocidade explosiva e força brutal. Suas presas variam enormemente. Macacos dormindo nas árvores, veados sambar juvenis, porcos selvagens, aves grandes, répteis e até pequenos ursos do sol. A técnica preferida é a emboscada de cima. Deixar-se cair sobre a presa de um galho alto, usando o peso e a gravidade para amplificar o impacto letal. O que mais intriga cientistas é sua vocalização única. Diferente de grandes felinos que rugem ou pequenos felinos que miam, leopardos nebulosos produzem um som entre os dois, algo descrito como prusten, um bufar rítmico usado para comunicação entre indivíduos. Durante o acasalamento, produzem chamados assustadores que ecoam pela floresta noturna, sons que povos indígenas interpretaram durante séculos como espíritos da mata. As fêmeas dão à luz em ocos de árvores ou cavernas rochosas, geralmente 1 a 5 filhotes completamente dependentes. Os jovens nascem cegos e vulneráveis, com manchas já visíveis, mas pelagem mais cinza. Permanecem escondidos por até 10 semanas antes de aventurarem-se para fora e acompanharão a mãe por 8 a 10 meses aprendendo as artes letais da caça arbórea. Hoje, estima-se que menos de 10.000 leopardos nebulosos sobrevivam em Bornéu, mas os números são incertos porque são praticamente impossíveis de rastrear. O desmatamento elimina as grandes árvores, antigas que necessitam para caçar e se reproduzir, e a caça ilegal para o comércio de peles e partes corporais para a medicina tradicional reduz suas populações constantemente. O leopardo nebuloso nos ensina que o verdadeiro poder reside não no tamanho ou na força bruta, mas na perfeição da adaptação e na maestria do ambiente. Eles são os fantasmas que nos lembram que ainda existem mistérios nas florestas antigas, criaturas que habitam as fronteiras entre o visível e o invisível. A natureza mostra sinais de um design que valoriza a elegância mortal sobre a ostentação, onde cada criatura, por esquiva que seja, é parte essencial do equilíbrio delicado que mantém a floresta viva.
Descemos agora para o chão da floresta, onde a vegetação rasteira é surpreendentemente esparsa devido à falta de luz solar que consegue penetrar o dossel triplo acima. O solo é macio, coberto por uma camada profunda de folhas em decomposição que liberam gases e criam um cheiro doce e terroso. Trilhas antigas marcam o chão, caminhos pisoteados durante décadas ou até séculos. Nas planícies aluviais próximas aos rios sinuosos e áreas de floresta secundária, onde clareiras naturais permitem luz suficiente para a vegetação densa, move-se em grupos familiares coesos a criatura mais improvável da ilha: o elefante pigmeu de Bornéu. À primeira vista, quando você os vê emergindo da vegetação como aparições cinzentas, é difícil acreditar que são reais. Imagine um elefante, mas depois encolha-o até um tamanho que parece impossível para um paquiderme. Os adultos raramente ultrapassam 2,5 metros de altura no ombro, comparados aos 3,5 metros de um elefante asiático continental. Mas não é apenas uma versão miniaturizada. São proporcionalmente diferentes, com orelhas mais arredondadas, caudas mais longas que quase tocam o chão e presas que raramente crescem além de pequenos tocos. 40 mil músculos individuais, se move com uma graça fluida, explorando, cheirando, tocando tudo ao redor. O elefante pigmeu de Bornéu é tecnicamente uma subespécie do elefante asiático, mas sua origem permanece um mistério científico fascinante. Alguns pesquisadores acreditam que são descendentes de elefantes domésticos presenteados ao sultão de Sulu há séculos, que escaparam e evoluíram isoladamente. Outros argumentam que são uma população relíquia que ficou isolada quando os níveis do mar subiram após a última era glacial, separando Bornéu do continente há cerca de 18 mil anos. Eles se movem através da floresta em matriarcados coesos, grupos familiares liderados por uma fêmea mais velha e experiente. Sabem que são os jardineiros da floresta, os engenheiros que abrem trilhas, derrubam árvores e criam clareiras que permitem nova vida florescer. Seus passos são surpreendentemente silenciosos para animais de 1.000 a 1.500 quilos. As almofadas de gordura em suas patas distribuem o peso como sapatos amortecedores naturais. Seus movimentos são de uma gentileza desconcertante para criaturas tão poderosas. A tromba investiga flores delicadas, colhe frutas sem esmagá-las, toca suavemente os filhotes em gestos de reasseguramento. Mas não se engane. Quando ameaçados ou protegendo os jovens, podem carregar a 25 km através de vegetação densa, arrastando árvores pequenas e criando estrondos que ecoam pela floresta. O sistema social dos elefantes pigmeus é uma estrutura complexa de relacionamentos, hierarquias e comunicações que rivaliza com sociedades de primatas. Eles se comunicam através de uma combinação de infrassom, frequências abaixo da capacidade auditiva humana, que viajam por quilômetros através do chão da floresta, vocalizações audíveis, gestos corporais e até sinais químicos em secreções glandulares. A tromba não é apenas um nariz alongado, é o órgão multiuso mais sofisticado da natureza. Contém mais de 40 mil músculos individuais, contra apenas 600 em todo o corpo humano. Pode detectar água subterrânea a metros de profundidade.
identificar indivíduos pelo cheiro, arrancar uma única folha de grama ou arrancar uma árvore de 30 centímetros de diâmetro. O que torna estes elefantes particularmente especiais é sua importância ecológica como dispersores de sementes. Muitas árvores da floresta de Bornéu evoluíram especificamente para ter suas sementes dispersadas por megafauna, sementes grandes demais para aves ou pequenos mamíferos. Os elefantes consomem frutas inteiras. As sementes passam ilesas pelo sistema digestivo, frequentemente escarificadas pelo processo, o que melhora a germinação, e são depositadas quilômetros distante junto com um monte de fertilizante natural. As fêmeas atingem maturidade sexual por volta dos 10 anos, mas devido ao longo período de gestação de 22 meses e intervalo entre nascimentos de 4 a 5 anos, a taxa reprodutiva é extremamente lenta. Os filhotes nascem pesando cerca de 100 quilos e permanecem completamente dependentes da mãe por pelo menos 3 anos, mamando leite rico em gordura, enquanto aprendem lentamente a usar a tromba, que ao nascer é praticamente inútil, levando meses para desenvolver coordenação. Hoje restam apenas 1.000 a 1.500 elefantes pigmeus em toda Bornéu, confinados principalmente a pequenas áreas protegidas e fragmentos de floresta no estado de Sabah, na Malásia. O desmatamento para plantações de óleo de palma fragmentou drasticamente seu habitat, forçando grupos a percorrer plantações onde frequentemente entram em conflito com humanos. O elefante pigmeu nos ensina que grandeza não é medida em tamanho absoluto, mas em impacto ecológico e riqueza de relacionamentos. Eles são os arquitetos gentis que moldam a floresta, os guardiões de memórias coletivas que passam conhecimento através de gerações. A natureza mostra sinais de um planejamento que valoriza a cooperação e a memória familiar, onde cada criatura, por vulnerável que seja, desempenha um papel insubstituível no grande teatro da vida. Voltando às alturas vertiginosas do dossel, onde o sol da tarde pinta o céu em tons de laranja e púrpura, e o calor do dia finalmente começa a ceder, encontramos uma das visões mais extraordinárias da floresta de Bornéu. O ar aqui é mais seco, com ventos ocasionais que fazem as copas das árvores balançarem como ondas em um mar verde infinito. Entre os galhos mais altos, onde as árvores emergentes se elevam acima do dossel principal, buscando a luz solar direta, ouve-se um som inconfundível que ecoa pela floresta, um chamado alto e ritmado que parece o riso de um gigante. É neste reino dos céus que encontramos uma das aves mais icônicas e surreais da Ásia, o calau-rinoceronte. À primeira vista,
Quando você avista um em voo através do céu aberto, é impossível não questionar se está vendo corretamente. Esta ave massiva, com envergadura de até 1,5 metro e corpo que pode atingir 1,2 metro de comprimento, é dominada por uma estrutura impossível em sua cabeça. Um casco amarelo alaranjado brilhante que se projeta do topo do bico como um chifre de rinoceronte curvado para cima. Seu corpo é predominantemente preto, com exceção da cauda branca com uma faixa preta no meio, criando um contraste dramático. Mas é o casco, chamado casque, que rouba toda a atenção. Esta estrutura oca, feita de queratina como nossas unhas, pode ter até 30 centímetros de comprimento e, apesar de parecer pesada, é surpreendentemente leve, funcionando como uma caixa de ressonância para amplificar seus chamados por quilômetros. Existem cerca de 13 espécies de calaus em Bornéu, mas o calau rinoceronte é indiscutivelmente o mais impressionante. O calau de elmo também possui um casque notável, mas é menor e menos curvado. Já o calau trombeteiro produz sons ainda mais altos, mas carece da presença majestosa do rinoceronte. Cada espécie é um aviso visual para a biodiversidade extraordinária desta ilha. Eles se movem através do dossel com uma combinação estranha de graça e desajeitamento. Sabem que são os guardiões das alturas, os mensageiros que conectam árvores separadas por centenas de metros. Seu voo é inconfundível. Batidas pesadas de asas produzem um som whoosh, 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 que pode ser ouvido a grande distância, como se alguém estivesse abanando lençóis gigantes no ar. Seus movimentos em voo são trabalhosos, mas eficientes, alternando batidas profundas de asas com planadas longas. Apesar do tamanho e peso de até 3 quilos, conseguem manobrar habilmente entre galhos densos quando necessário. Seus olhos são cercados por pele nua vermelha ou laranja brilhante, dando-lhes uma expressão intensa e alerta. As longas penas da cauda servem como leme durante voos rápidos através das copas. O bico e casque do calau rinoceronte são uma maravilha da bioengenharia evolutiva. O bico longo e curvo, medindo até 25 centímetros, é perfeitamente adaptado para colher frutas de galhos distantes e capturar pequenos animais. O casque funciona como amplificador acústico. Quando o pássaro vocaliza, o som ressoa através da estrutura oca, aumentando o volume e alterando a qualidade tonal de uma forma que permite identificação individual a longas distâncias. Cientistas descobriram que o casque também pode funcionar como regulador térmico, dissipando calor através de sua superfície durante os dias mais quentes. A estrutura é cheia de trabéculas, pequenas hastes de suporte entrecruzadas que mantêm a forma enquanto minimizam o peso. É engenharia estrutural que arquitetos humanos estudam para inspiração. Sua dieta consiste principalmente de frutas, especialmente figos selvagens, mas são oportunistas onívoros. Complementam a dieta com insetos grandes, lagartos, serpentes pequenas, ovos de outras aves e até mesmo filhotes de aves menores quando disponíveis. Durante a estação de frutificação dos figos, dezenas de calaus podem se reunir em uma única árvore carregada, criando um espetáculo de movimento e som. Mas o aspecto mais extraordinário da biologia do calau rinoceronte é seu comportamento reprodutivo único. Durante a época de acasalamento, o casal localiza uma cavidade em uma árvore grande,
geralmente um oco natural em árvores centenárias. A fêmea entra na cavidade e, junto com o macho do lado de fora, sela a entrada com uma mistura de lama, fezes e polpa de frutas, deixando apenas uma pequena fenda vertical. A fêmea permanecerá presa dentro desta prisão autoimposta por 3 a 5 meses, onde põe 1 a 3 ovos e os incuba. Durante todo este período, o macho assume total responsabilidade pela alimentação, fazendo até 70 viagens por dia, trazendo frutas e pequenos animais que passa através da fenda. A fêmea perde todas as suas penas de voo enquanto está selada, tornando-se completamente dependente do macho. Esta estratégia serve para proteger os ovos e filhotes vulneráveis de predadores arbóreos como serpentes e macacos. Quando os filhotes estão parcialmente crescidos, a fêmea quebra o selo, emerge e ajuda a selar novamente com os filhotes ainda dentro até que estejam prontos para voar. É um dos comportamentos reprodutivos mais elaborados e arriscados do reino animal. Se algo acontecer ao macho durante este período, a fêmea e filhotes morrem de fome. Hoje, as populações de calau-rinoceronte estão em declínio acentuado em toda Bornéu. O desmatamento seletivo de árvores grandes e antigas, exatamente as que possuem ocos adequados para nidificação, elimina seus locais de reprodução. A caça ilegal para a carne e o comércio do casque, valorizado em algumas medicinas tradicionais, reduzem ainda mais seus números. O calau-rinoceronte nos ensina que às vezes a sobrevivência requer riscos extremos e confiança absoluta. O selo da cavidade de nidificação é um salto de fé, um compromisso total com o parceiro e com a próxima geração. A natureza mostra sinais de estratégias que vão além da lógica simples, onde sacrifício e cooperação extremos podem ser o caminho para a continuidade, onde cada criatura desenvolve soluções únicas que desafiam nossa compreensão. Descemos agora para os rios lamacentos que serpenteiam pela floresta como veias pulsantes de vida. A água aqui é escura, tingida de marrom pelos taninos das folhas em decomposição. Impossível de ver através mesmo a poucos centímetros de profundidade. As margens são densas com vegetação que se inclina sobre a água, criando túneis verdes onde a luz solar raramente penetra. Nas águas silenciosas desses rios antigos, onde galhos caídos criam armadilhas e canais secretos, e bancos de areia aparecem e desaparecem com as chuvas sazonais, espreita um dos predadores mais antigos e eficientes do planeta, o crocodilo de Sunda. À primeira vista, se você tiver sorte de vê-lo antes que seja tarde demais, este réptil parece uma versão menor de seus primos africanos e australianos, mas não menos letal. Um adulto pode atingir 3 a 4 metros de comprimento, com alguns indivíduos excepcionais alcançando quase 5 metros. Pesando entre 200 e 400 quilos de músculo blindado, sua pele é coberta por osteodermos, placas ósseas sob as escamas que formam uma armadura natural quase impenetrável. Sua coloração varia do marrom esverdeado ao cinza escuro, perfeitamente adaptada para mimetizar troncos flutuantes e vegetação aquática. O focinho é relativamente largo e robusto, comparado a crocodilos de focinho fino, adaptado para uma dieta variada. Os olhos e narinas se alinham no topo da cabeça, permitindo que fique quase completamente submerso enquanto mantém vigilância total. O crocodilo de Sunda, também conhecido como crocodilo de água salgada falso ou crocodilo de água doce de Bornéu, é endêmico do Sudeste Asiático. Embora menor que seu primo infame, o crocodilo de água salgada verdadeiro é o predador apex incontestável dos rios de Bornéu.
Sua população está fragmentada e isolada em bolsões de habitat intacto, tornando cada indivíduo precioso para a sobrevivência da espécie. Eles se movem através da água com uma quietude sobrenatural, usando apenas movimentos mínimos da cauda poderosa. Sabem que são mestres da paciência, assassinos que aperfeiçoaram a emboscada ao longo de 200 milhões de anos de evolução. Podem permanecer imóveis por horas, apenas os olhos e narinas visíveis acima da superfície, esperando que uma presa desavisada se aproxime da margem para beber. Seus movimentos na água são líquidos e fantasmagóricos. A cauda massiva ondula suavemente, criando impulso sem quebrar a superfície. Na terra, movem-se com uma marcha alta, surpreendentemente ágil, levantando o corpo do chão sobre pernas fortes, capazes de alcançar velocidades de até 17 km/h em rajadas curtas. Seus olhos com pupilas verticais processam o mundo em um espectro de luz diferente do nosso, vendo claramente mesmo na escuridão quase total. A mandíbula do crocodilo de Sunda é um pesadelo evolutivo. Possui aproximadamente 64 a 68 dentes cônicos e afiados projetados não para mastigar, mas para agarrar e segurar. A força de mordida foi estimada em mais de 2.000 psi, libras por polegada quadrada, suficiente para esmagar ossos de mamíferos grandes como gravetos. Uma vez que a mordida se fecha, músculos massivos tornam quase impossível abrir as mandíbulas à força. Mas o segredo real de sua letalidade está na técnica de caça. Quando ataca uma presa grande na beira da água, o crocodilo não apenas morde, ele executa o infame Death Roll, um giro violento de 360 graus, usando todo o peso e força do corpo. Este movimento arranca pedaços de carne, desorienta completamente a presa e a arrasta para baixo d'água, onde se afoga. A rotação pode acontecer em menos de um segundo, com força G suficiente para desorientar completamente qualquer animal. Sua dieta é oportunista e surpreendentemente variada. Peixes constituem a maior parte da alimentação, mas também caçam aves aquáticas, cobras, lagartos monitor, macacos imprudentes que se aproximam demais da água, porcos selvagens, veados que vêm beber e ocasionalmente elefantes pigmeus jovens. São conhecidos por enterrar presas grandes debaixo d'água em despensas, permitindo que a carne amoleça antes de consumir. Os crocodilos são ectotérmicos, dependem do ambiente para regular temperatura corporal. Passam as manhãs tomando sol nas margens ou em troncos flutuantes, absorvendo calor que aumenta a eficiência digestiva e metabólica. O calor gerado pela decomposição da matéria orgânica incuba os 20 a 50 ovos enterrados no monte. Curiosamente, a temperatura do ninho determina o sexo dos filhotes. Temperaturas mais baixas produzem fêmeas, mais altas produzem machos. As fêmeas guardam os ninhos ferozmente por 80 a 90 dias. Quando os filhotes começam a vocalizar dentro dos ovos, a mãe cuidadosamente escava o ninho e até ajuda alguns a eclodir, quebrando delicadamente as cascas com a boca. Ela então transporta os minúsculos filhotes de 25 centímetros até a água em sua boca. A mesma boca que pode partir uma perna humana como um galho seco. Hoje, o crocodilo de Sunda é classificado como vulnerável à extinção. A população total é estimada em menos de 10.000 indivíduos maduros,
fragmentados em populações isoladas. A perda de habitat aquático, poluição de rios por plantações de óleo de palma e conflito com humanos quando crocodilos ocasionalmente atacam gado ou pessoas reduzem constantemente seus números. O crocodilo de Sunda nos ensina que a sobrevivência às vezes significa ser o predador mais paciente e eficiente. Eles são relíquias vivas de uma era quando répteis gigantes dominavam o planeta. Lembretes de que a perfeição evolutiva pode permanecer praticamente inalterada por milhões de anos. A natureza mostra sinais de designs que transcendem o tempo, onde cada criatura, por antiga que seja, ainda tem seu lugar essencial no equilíbrio delicado entre terra e água. Nas águas calmas de lagoas escondidas e seções lentas de rios onde a vegetação aquática floresce sob a luz filtrada e troncos caídos criam pontões naturais aquecidos pelo sol, encontramos uma das criaturas mais antigas e surpreendentemente grandes de Bornéu, a tartaruga gigante asiática. Elas se movem através da água com uma elegância inesperada para criaturas tão grandes, usando as patas dianteiras palmadas em movimentos sincronizados de natação. Sabem que são as jardineiras aquáticas, consumidoras de vegetação que mantêm os ecossistemas de água doce equilibrados. Passam a maior parte do dia submersos, emergindo ocasionalmente para respirar ou aquecer ao sol em troncos flutuantes. Seus movimentos são deliberados e econômicos. Podem permanecer submersos por até 2 horas, reduzindo o metabolismo a níveis mínimos. Na terra, são desajeitadas mas determinadas, arrastando seus corpos pesados com esforço visível quando precisam atravessar bancos de areia ou buscar locais de nidificação. Seus olhos escuros e expressivos observam o mundo ao redor com uma sabedoria que parece acumulada ao longo de décadas. A dieta da tartaruga gigante asiática é predominantemente herbívora, uma raridade entre tartarugas de água doce. Consomem grandes quantidades de vegetação aquática, algas, plantas flutuantes, frutas caídas na água e folhas de plantas ribeirinhas. Seu sistema digestivo é longo e complexo, otimizado para extrair nutrientes de material vegetal difícil de digerir. Ocasionalmente complementam a dieta com pequenos invertebrados aquáticos. O que torna estas tartarugas verdadeiramente notáveis é sua longevidade extrema. Indivíduos podem viver mais de 100 anos em estado selvagem, tornando-os testemunhas silenciosas de um século de mudanças na floresta. Uma tartaruga nascida no início do século XX ainda pode estar viva hoje, tendo sobrevivido à colonização, guerra mundial, independência e a transformação massiva de Bornéu. Durante a época de reprodução, entre maio e julho, as fêmeas emergem à noite para construir ninhos em bancos de areia expostos ao longo dos rios. Usando as patas traseiras, escavam buracos profundos onde depositam 20 a 35 ovos esféricos de casca dura. O processo é exaustivo, levando horas de escavação cuidadosa e posicionamento preciso dos ovos. Após cobrir e camuflar o ninho meticulosamente, a fêmea retorna à água, deixando os ovos ao destino. A incubação leva 70 a 90 dias, durante os quais os ninhos são vulneráveis a predadores, lagartos monitor, javalis e até humanos que consideram os ovos uma iguaria. A temperatura do ninho influencia o sexo dos filhotes. A taxa de mortalidade é brutal. Menos de 1% dos filhotes sobrevivem até a idade adulta. Aqueles que conseguem crescem lentamente, mas constantemente, levando 15 a 20 anos para atingir maturidade sexual.
Hoje, a tartaruga gigante asiática está criticamente ameaçada, com populações estimadas em menos de 5.000 indivíduos em estado selvagem. A coleta de ovos para consumo humano, captura de adultos para carne e medicina tradicional. Em algumas áreas, programas de conservação coletam ovos de ninhos vulneráveis, incubam artificialmente e liberam filhotes em áreas protegidas, tentando desesperadamente aumentar as taxas de sobrevivência. Mas sem proteção dos habitats de rios e áreas de nidificação, mesmo esses esforços podem ser insuficientes. A tartaruga gigante asiática nos ensina que a persistência através do tempo nem sempre é suficiente para garantir a sobrevivência. Elas são as anciãs dos rios, guardiãs de memórias que se estendem através de gerações humanas. A natureza mostra sinais de que longevidade e sabedoria acumulada ainda podem ser vulneráveis diante de mudanças rápidas, onde cada criatura, por resiliente que seja através das eras, pode sucumbir em décadas sem nossa proteção ativa. Mas enquanto admiramos toda essa biodiversidade extraordinária que acabamos de conhecer, uma realidade devastadora ameaça cada uma dessas espécies magníficas que habitam Bornéu. O desmatamento para plantações de óleo de palma está empurrando centenas de espécies de animais e plantas em Bornéu para a extinção em tempo real. Áreas inteiras de floresta milenar desaparecem diariamente, levando consigo os lares de milhares de criaturas que evoluíram ao longo de milhões de anos para habitar este ecossistema único. A cada árvore gigante derrubada, o território de caça dos leopardos nebulosos diminui irreversivelmente. A cada hectare destruído, os ninhos dos calaus rinocerontes em árvores centenárias desaparecem para sempre. As cobras de templo de Wagler, que dependem da umidade específica e constante da floresta intacta, não conseguem sobreviver em áreas degradadas e abertas. Os orangotangos, que necessitam de vastos territórios para a alimentação, são forçados a áreas cada vez menores, onde a competição por recursos se torna fatal. As rotas migratórias tradicionais dos elefantes pigmeus são interrompidas quando suas florestas são transformadas em plantações de palma de óleo monótonas, forçando-os a conflitos com humanos. Os rios onde os crocodilos de Sunda caçam há milênios são poluídos com agrotóxicos e sedimentos, matando suas presas e envenenando suas águas. Os bancos de areia onde as tartarugas gigantes põem ovos há gerações são dragados ou desenvolvidos, eliminando os berçários da espécie. Os números são alarmantes e difíceis de processar. A cada minuto, perdemos uma área de floresta tropical de Bornéu, equivalente a aproximadamente 6 campos de futebol. Isso significa que, enquanto você assistiu a este documentário de 35 minutos, mais de 200 hectares de floresta primária podem ter sido destruídos. Uma área maior que 200 quarteirões urbanos. E com eles desapareceram para sempre os lares de criaturas que levaram milhões de anos para evoluir. Adaptações complexas que nunca mais poderão ser recriadas. Relacionamentos ecológicos que demoraram eras para se estabelecer. Cada árvore centenária derrubada levava consigo centenas de espécies de insetos, fungos, plantas epífitas e micro-organismos que dependiam exclusivamente dela para sobreviver. Bornéu já perdeu mais de 50% de sua cobertura florestal original desde 1970. A floresta de Bornéu não é apenas uma ilha tropical remota no sudeste asiático. É um dos pulmões verdes do nosso planeta, pulsando vida através de cada árvore ancestral, cada rio sinuoso, cada criatura que habita seu dossel verde.
Esta gigantesca extensão de floresta pluvial, com suas árvores que tocam o céu e seus rios que serpenteiam como artérias vitais, desempenha um papel crítico na regulação do clima regional e global. A floresta de Bornéu armazena aproximadamente 9,5 gigatoneladas de carbono em sua biomassa e solo. Carbono que, se liberado através do desmatamento, aceleraria drasticamente as mudanças climáticas globais. Através do processo de evapotranspiração, as árvores de Bornéu reciclam água, criando seus próprios padrões de chuva e mantendo o clima da região estável. Esta floresta não apenas responde ao clima, ela o cria. A perda desta floresta afetaria padrões climáticos em todo o Sudeste Asiático, potencialmente alterando monções que bilhões de pessoas dependem para a agricultura. Bornéu abriga mais de 6% de toda a biodiversidade mundial em apenas 1% da superfície terrestre do planeta. É um repositório genético inestimável, um banco de dados vivo de adaptações evolutivas que a ciência ainda está começando a compreender. Medicamentos que salvam vidas, compostos químicos úteis e insights sobre biologia e ecologia continuam sendo descobertos em Bornéu regularmente. A floresta de Bornéu não pertence apenas à Malásia, Indonésia e Brunei. Ela é patrimônio de toda a humanidade. Um legado compartilhado que conecta todos nós através dos serviços ecossistêmicos que fornece e da maravilha que inspira. Cabe a todos nós, cidadãos globais, protegê-la para que as próximas gerações possam se maravilhar com as mesmas criaturas extraordinárias que conhecemos hoje. A conservação de Bornéu é uma corrida contra o tempo. Cada segundo conta na batalha contra o desmatamento. Cada ação individual importa. Cada escolha de consumo consciente faz diferença. Porque proteger Bornéu é proteger o futuro do planeta. É preservar a memória evolutiva de milhões de anos. É garantir que a floresta mais antiga da Terra continue respirando por mais milhões de anos. Se você ficou fascinado por esta jornada pelos segredos ancestrais de Bornéu selvagem, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nossos próximos documentários sobre a vida selvagem ao redor do mundo. Compartilhe este conteúdo com quem também ama a natureza e ajude a espalhar a consciência sobre a importância urgente da conservação de Bornéu e suas criaturas únicas. Cada visualização, cada compartilhamento, cada conversa que este documentário inspira, contribui para a proteção destes ecossistemas insubstituíveis. Nos comentários, conte qual foi a criatura que mais te impressionou: a serpente venenosa, o orangotango inteligente, o leopardo fantasma, o elefante improvável, o calau com seu casco impossível, o crocodilo ancestral ou a tartaruga centenária. E qual ecossistema selvagem você gostaria de conhecer no próximo episódio? Talvez a Amazônia profunda, o Ártico extremo, a savana africana ou os oceanos misteriosos. Até a próxima aventura pelos lugares mais selvagens e fascinantes do nosso planeta.